O NGT Entrevistas está de volta. Nosso papo de hoje são os 20 anos do Plano Real. Eu converso agora com o secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino, o Martinha. Martinha, muito obrigada por conversar aqui com a gente no NGT Entrevistas. Obrigado a você, Viviane. É uma satisfação muito grande estar falando com vocês aqui da NGT. Estamos aí à disposição para mais essa entrevista. Martinha, 20 anos do Plano Real, o que antes, a gente encontrava aí uma hiperinflação, o Plano Real mudou aí a maneira do brasileiro lidar com o dinheiro, Qual a sua avaliação desses 20 anos? Olha, eu acredito que foi um fator importante, nós não podemos negar. Obviamente que nós tivemos uma conjuntura favorável para que iniciasse o Plano Real, A gente via do impeachment do governo Collor, numa desesperança muito grande, o primeiro presidente eleito pelo voto popular depois de muitos anos de regime militar, a entrada do Itamar Franco, ele procurou conversar com vários setores da sociedade, abriu o governo e isso permitiu que se pudesse implementar um plano que viesse a conter a inflação naquele momento, que era o grande cancro aí da sociedade brasileira. Então, isso foi importante, A gente sempre ouvia dizer dos economistas, os mais avaliados que a gente tinha. Eu lembro muito bem do Walter Barelli, como presidente do Diese, ele sempre dizia que os trabalhadores nunca iam ter ganho se não tivesse inflação baixa, inflação controlada, Isso é verdade. Isso foi muito importante, foi um fator importante que aconteceu no Brasil e todos os governos que vieram a partir daí procuraram ter uma preocupação muito grande para conter a inflação. Porque com a inflação alta, quem mais perde é o pobre, é o assalariado, são aqueles que não têm renda própria. E hoje, depois de anos aí estabilizada a inflação, a gente teve um susto aí com a inflação, principalmente, o trabalhador sentindo aí no bolso, indo ao supermercado, a inflação dos alimentos, Como conter a inflação? Isso mostra também que, vamos dizer, hoje com a economia globalizada, você depende muito do que acontece lá fora do Brasil. Nenhum país hoje vive bem sozinho, exclusivo, Você depende de todo esse mercado internacional, cada vez mais globalizado, cada vez mais rápido, E eu percebo que com a crise que nós tivemos de 2008 para cá, isso tem dificuldade, tem mantido a economia no mundo, de certa forma, instável, Do ponto de vista da inflação, do ponto de vista do crescimento econômico, não é só no Brasil, no mundo todo. Eu acredito que aqui no Brasil tem se conseguido controlar. No final do governo Fernando Henrique, eu lembro muito bem que a inflação tinha voltado a crescer, depois com a entrada do Lula conseguiu conter, em alguns momentos tem crescido um pouco, mas eles conseguem conter nessa manobra com a questão das taxas de juros, etc. Mas o que mostra também que hoje o mercado, uma coisa que é importante também refletir, é que às vezes, a gente tanto reivindicava juro baixo, mas aí você percebe quando a Dilma jogou pesado para reduzir os juros, não tinha ninguém favorável ao juro baixo. Isso mostra que hoje o empresário, ele não é só um empresário da indústria, que só produz e precisa do dinheiro, ele é um investidor no mercado financeiro. Então, quer dizer, grande parte de tanto os industriais como os investidores, os grandes, eles não têm essa preocupação com o juro baixo, não. Eles querem manter a faixa de lucro deles, independente dessa questão de inflação, de juros, porque eles encontram forma de ganhar dinheiro de qualquer jeito. Agora, nós é que temos que ter a preocupação, a sociedade, a maioria da sociedade que vive de salário, que as entidades sociais que tem que ter com essa preocupação e o governo também tem que ter essa preocupação. E essa preocupação aí, o Copom sinalizou aí, mantendo a taxa de juros, Deixou então muita gente aí insatisfeita, Exatamente. Então você também não pode, às vezes, deu para perceber, quando você baixa demais o juro, tem uma falta de investimento, de dinheiro novo e de investimento também no mercado, Porque aí aqueles que vivem de juros não investem dinheiro e isso acaba causando a inflação, porque aí você falta produto, você vai aumentando o preço dos produtos, causando a inflação. Então, é um malabarismo, é uma arte aí, é uma ciência, de você governar, mantendo a inflação baixa, com taxas de juros, possíveis, dentro do mercado. Então, realmente é uma tarefa delicada e difícil, mas precisa ter essa compreensão da sociedade.
E a participação também. Sem dúvida. Martinha, você agora à frente à Secretaria do Trabalho aqui de Santo André, né? A lei do microempreendedor individual, que completou aí 5 anos, vocês têm alguns trabalhos dentro da Secretaria que estimulam aí o pequeno empresário. Né? A gente, além da questão da luta nossa da empregabilidade, pegar as pessoas, né, levar para o mercado de trabalho, tirar a carteira profissional, além de seguro-desemprego, a gente tem também a preocupação também com a questão da parte da economia solidária, que também é um sustentáculo da nossa secretaria, que é desenvolver uma ação para que a gente estimule as pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, que eles possam criar sua própria renda, através do microempreendedorismo, através das cooperativas, né? E é um trabalho difícil, porque você tem que mudar um pouco a cultura, né? Porque nós temos a cultura do emprego. Você só acha que é possível você ter renda se você estiver empregado, né, com a carteira assinada. Então nós precisamos cada vez mais estimular isso, que é possível você, na coletividade, você criar produtos, você vender produtos para o mercado e criar renda para que as pessoas possam também ter a sua vida digna, né? E às vezes nós temos no mercado de trabalho pessoas que já têm uma certa idade, que já não entra mais em muitos setores de trabalho e que têm baixa escolaridade. Tem uma dificuldade hoje, um cidadão de 40, 50 anos de idade, às vezes, de competir com um jovem que tem hoje mais facilidade com a internet, mais facilidade com as novas tecnologias, né? Então nós precisamos ter uma preocupação também com esse mercado de trabalho, com essa mão de obra produtiva, né, que tem conhecimento, já tem sabedorias e tal, e a gente tem que fazê-los ser produtivos e gerar rendas. E é verdade, e acaba se descobrindo aí um talento também para ser Exatamente, exatamente, é porque tem muitas pessoas com 30, 40 anos de idade, às vezes já trabalhou em vários setores, né, acumulou experiência, então o nosso papel enquanto poder público é a gente estar mostrando que essas pessoas podem ser autossuficientes, podem trabalhar, podem produzir, né, de uma outra forma que não a relação capital e trabalho do ponto de vista da empregabilidade. E essa lei ajudou mesmo ao microempreendedor sair da informalidade? É positivo? É positivo, aumentou muito, a gente pega as estatísticas dos últimos anos, tem crescido assim muito mesmo cada ano, aumentado bastante o número de microempreendedor. Né, e o que nós estamos também procurando fazer através das cooperativas de trabalho. Martinha, acabou agora a Copa do Mundo, né? Agora segundo semestre aí, eleições. Você está voltando agora para o Partido dos Trabalhadores, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu estou voltando para o Partido dos Trabalhadores, eu fui um fundador do PT, eu tive minha vida, assim, 20 anos da minha vida dedicada a esse início, né, de militância do Partido dos Trabalhadores. E a gente sempre teve um sonho, tivemos nossas utopias, né, de estar construindo um partido, de fazer mudanças que a gente achava importante na sociedade e cumprir o seu papel. Eu estive fora por uma questão aí sindical, um período aí de quase 15 anos fora do partido, mas eu esperava sempre um momento de estar retornando, porque para mim o PT era como um filho que eu ajudei a colocar no mundo e eu um dia pretendia voltar. Então eu acho que estou voltando no momento. Eu até disse que eu saí do PT, mas o PT não saiu do meu coração, pela minha realidade de vida, pelo meu tipo de trabalho, pelas minhas ações que eu tive sempre sociais, estão muito ligadas à questão do Partido dos Trabalhadores. Com a entrada do prefeito Grana aqui em Santo André, também isso facilitou a minha aproximação com o Marinho, que é uma liderança aqui regional, com o próprio companheiro Lula, né? Tudo isso me fizeram, né, chegar às condições ideais para mim estar voltando ao Partido dos Trabalhadores. Martinha, para encerrar, queria que você falasse aí qual a expectativa da campanha aí para o candidato do Partido dos Trabalhadores para o governo de São Paulo, Alexandre Padilha. Olha, eu acredito, o Padilha, eu tenho tido contato com eles, a gente fizemos alguns trabalhos conjuntos, assim, eu percebi uma disposição muito grande, um jovem que vem de uma família ligada às questões sociais, a mãe dele era médica e tinha trabalhos sociais na zona sul da cidade de São Paulo. O pai dele também é um militante partidário que enfrentou inclusive o regime militar aí no período mais duro da história do Brasil. Então ele vem de uma boa formação, de uma boa casa, né? E ele percebe-se assim a vontade dele de mudar, de transformar. E eu acredito que o estado de São Paulo precisa dar uma renovada nos ares aqui, entrar pessoas com outra visão possível para debater com a sociedade, e eu vejo no Padilha assim, um bom candidato. E eu disse para ele que nós vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar bastante para fazê-lo subir nas pesquisas
e ele chegar aí para o segundo turno e a gente possivelmente ganhar essa eleição aqui no estado de São Paulo. Bacana, eu queria muito agradecer. Muito obrigada, Martinha, pela entrevista. Obrigado a você, Viviane, por mais uma vez a gente estar se falando aqui. Obrigado aos internautas, aqueles que assistem a NGT. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Esse foi Cícero Firmino Martinha, secretário do Trabalho de Santo André. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!